Professor, um prazer recebê-lo aqui, na tela da CNN, no CNN 360, e agradeço em especial o fato de estarmos aqui num fim de semana prolongado pelo feriado. Quero começar com esta questão, na sua avaliação, na prática, o que muda a partir de hoje com a entrada em vigor desta classificação da parte do governo americano em relação às facções criminosas brasileiras? Yuri, eu acho que o que muda é a necessidade de um desenho por parte do Estado brasileiro com relação a novos canais de cooperação que passam a existir, principalmente os canais ligados aí a toda a área de defesa. Nos Estados Unidos, agora tem uma responsabilidade também de cooperar com as agências de justiça criminal. Então, estamos falando aqui de FBI, estamos falando da DEA nos Estados Unidos, que são agências, né, do Departamento de Justiça. E agora nós temos um ramal novo, um canal novo de cooperação envolvendo todo o setor, como eu disse, de defesa. Isso agiliza alguns processos de identificação de fluxos financeiros, de identificação de atividades ilícitas, que são importantes no contexto dessa decisão e que podem agilizar o processo de confisco de bens, de propriedades, de fundos. E isso eu tenho uma grande importância para o contexto do brasileiro, por óbvio, né? E eu acho que muito importante agora marcar também a resposta do Estado brasileiro começou a se desenhar. Hoje nós tivemos manifestações importantes da Receita, do diretor-geral da Receita e também do delegado-geral da Polícia Federal, orientando já exatamente desse caminho, da cooperação, do aumento do fluxo de informações, dos novos canais que podem se abrir. Ou seja, é uma situação desafiadora, mas o Brasil está respondendo com suas instituições no sentido de ampliar essas formas de interlocução e cooperação diante desse novo cenário. E nesse sentido, professor, uma das primeiras preocupações que foram das repercussões que a gente percebeu da parte de quem atua no combate ao crime organizado aqui no Brasil é justamente a questão de compartilhamento de informações. Poderia haver uma dificuldade por já haver alguns canais abertos com instituições dos Estados Unidos como o FBI, o senhor mencionou a DEA também, que é o setor antidrogas ali, mas que a entrada, por exemplo, de áreas, de órgãos da área de defesa poderia fazer com que uma parte dessas informações ficasse em sigilo ou exigisse novos mecanismos para compartilhamento dessas informações. Como é que o senhor avalia esta integração tão necessária dos órgãos que combatem o crime diante, né, da cada vez maior organização e sofisticação dessas facções criminosas? Olha, eu tenho uma visão otimista, principalmente porque a cultura institucional nos Estados Unidos com relação à cooperação entre agências é muito forte. Eu não entendo que digamos, os canais que já estão funcionando, as formas de cooperação, de troca de informação que já estão funcionando, elas serão obstruídas por novas formas de cooperação, esses novos canais. Eu acho que isso muito mais eles se complementam e, mais uma vez, olhando do ponto de vista do Brasil, nós temos essa cultura de fragmentação, as instituições cooperam muito pouco, existe muito pouca integração entre órgãos no Brasil e essa é uma barreira nossa diante desse problema do crime organizado. Mas essa não é uma característica institucional dos Estados Unidos e das instituições norte-americanas nessa área. Há, sim, uma cultura de cooperação, de compartilhamento de informações muito forte. Então, eu aposto que essa lógica vai prevalecer. Claro, é um terreno ainda muito desconhecido, é um capítulo completamente diferente do que tínhamos em termos de, né, estratégias de cooperação, programas, iniciativas, mas olhando, digamos, de lá para cá, dos Estados Unidos para cá, e pensando na lógica de funcionamento das instituições norte-americanas nessa área, eu diria que o padrão de cooperação tende a ser mantido, principalmente entre as agências norte-americanas e preservando, portanto, os canais já existentes com as instituições
no Brasil. Então, acho que dá para ter um certo otimismo ainda com relação ao que vem pela frente.